para abrir o nosso Wedding Brasil, ninguém melhor do que Vinícius Matos, o visionário, como intitula Walter Firmo, pois ele não enxerga apenas o presente, enxerga também o futuro. Vencedor do primeiro concurso brasileiro de álbuns diagramados em 2008, já publicou vários artigos em veículos especializados em fotografia no Brasil. É coordenador da Escola de Imagem e proprietário da La Foto, na capital mineira. Hoje, ele é um dos fotógrafos de casamento mais requisitados do país. Com vocês, então, por favor, Vinícius Matos. Bom dia.
Bom, o que a gente vai fazer hoje aqui? Uma espécie de um roteiro de como eu normalmente lido e conduzo os making-offs, tá, da noiva. E depois a gente vai fazer ao vivo aqui, dar algumas dicas para vocês, mostrar algumas luzes e tal. Tá certo? Eu não quero falar muito sobre o Vinícius, eu prefiro falar sobre o trabalho, mas a minha história com a fotografia de casamento tem sido muito rápida e intensa. O primeiro casamento que eu fotografei foi em julho de 2006. 2006? Não, julho de 2005. E até outubro ou novembro de 2008, de 2007, desculpa, quando eu assumi a La Foto, né, como eu tinha um sócio, eu assumi a La Foto, eu tinha fotografado só 10 casamentos na minha vida. Então, de repente, eu olhei para aquilo e falei, ou vai ou racha. Né? E tive que ir na cara e na coragem, tinha já uma certa confiança, mas tinha pouca prática. Só que desde então, desses 1 ano e meio, né, que eu assumi a empresa, eu me dediquei muito. Né? Eu estudei bastante, fotografei bastante, e é um pouquinho dessa experiência. Eu sei que a grande maioria aqui talvez tenha mais experiência, né, que eu na fotografia de casamento, mas é esse pouquinho de experiência que eu quero estar agregando e passando para vocês hoje. Tá? Então, se alguma coisa não sair da forma como vocês gostariam, eu vou pedir perdão, mas eu vou estar falando aqui de coração e vou estar passando tudo que eu achar que seja importante e relevante na carreira de vocês. Tá certo? Então, muito obrigado e nós vamos começar aí a nossa apresentação. Na minha opinião, o making da noiva, ele tem uma importância muito mais que vai além da estética. Né? Quando você faz o making da noiva, na hora que você faz o making da noiva, é o momento em que você tem uma oportunidade de criar um vínculo com ela. Esse vínculo ele é muito importante para o nosso trabalho, para que tudo dê certo. E eu, no sábado, agora, que eu fiz um casamento aqui em São Paulo, eu tive a certeza disso. Parece que as coisas até se encaixam, né? Eu fiz pela primeira vez um casamento onde eu fui conhecer a noiva na hora que ela entrou. Até então, eu não pude ter contato com ela, não podia. E eu vi o tanto que isso foi ruim. Porque eu não tinha intimidade, eu não sabia nada sobre a vida dela. Eu soube o nome da noiva, 15 dias antes do casamento, né? Eles me impediram de ter esse contato e o meu trabalho, com certeza, não saiu da forma como eu gostaria. Então, eu queria que vocês olhassem para o making off como um momento muito especial que vai gerar vínculo. Quando a gente gera vínculo, o trabalho sai mais espontâneo e a gente ganha mais dinheiro. Normalmente no making eu utilizo 3 objetivas. Tá? Eu utilizo uma objetiva normal, uma 50mm. Eu utilizo uma macro, 100mm. Tá? E uma grande angular. Normalmente eu gosto de usar 16-35, que é a lente objetiva que eu tenho. A objetiva normal é a que eu uso a maior parte do tempo. Vocês vão ver que é uma característica muito forte do meu trabalho, que eu opto por objetivas claras. E normalmente as objetivas claras, elas são caras, né? Mas tem uma objetiva que qualquer fabricante tem, Nikon, Canon, etc., Sony, que é a 50mm 1.8 ou 1.4. A 1.8 ela tem um custo-benefício muito bacana. Você hoje compra aí por R$350 e é uma objetiva que dá para você fazer um trabalho muito legal, porque ela tem uma nitidez fantástica. Para quem trabalha com full frame, ela tem um detalhezinho que ela tem uma vinheta, né? A vinheta dela não é tão legal, mas quem trabalha com APS, com as câmeras com fator de corte, ela é perfeita. Inclusive saiu um teste recentemente dessa objetiva no The Preview e assim, só teceram elogios. Então, às vezes a gente acha que tem que ter o melhor equipamento, que tem que ter, o mais caro, e nem sempre é assim. Essa lente é uma lente muito barata que vocês realmente vão tirar bom proveito dela. Tá? Eu trabalho muito com luz disponível. Então, sempre que eu posso evitar o flash no making off, eu vou evitar. Então, hoje a gente vai trabalhar com umas fontes de luz alternativas. Uma eu preparei aqui só para o Wedding Brasil. Vocês vão ver que não custa mais que R$40, mas que a gente consegue um trabalho bacana. A grande angular eu utilizo quando eu quero fazer
as fotos da noiva inserida no contexto. Tá certo? Quando eu quero pegar a expressão dela com a mãe, com as pessoas que são importantes. Então, às vezes, quer dizer, na maioria das vezes, eu opto por não fazer o making da noiva em um dia que não seja o dia do casamento, porque eu acho que ele fica falso. Eu acho que tudo que você simula perde energia, perde sentimento, perde amor, perde ansiedade. E eu acho que isso é matéria-prima nossa. Então, eu sempre utilizo desses momentos em que a noiva está interagindo com as pessoas para conseguir um material bacana também. Eu gosto muito. E é nessa hora também que a gente vai fazer algumas alianças, né, com as pessoas que estão junto com a noiva. Essas pessoas, quem fala isso muito é o Andreoni. Ele fala que a gente tem que arranjar um informante, né? Onde a gente vai, alguém que vai passar as informações subjetivas. Isso é muito legal. Se você faz uma amizade com uma amiga da noiva, com a irmã da noiva, ou de repente com a própria mãe da noiva, você passa a ter um aliado daí em diante. E a objetiva macro que eu gosto muito de utilizar, desde quando eu comecei a fotografar, na verdade, quando eu comecei a fotografar, há 7 anos atrás, eu comecei com a macrofotografia, né? Nunca estou aqui pagando língua. Nunca imaginei que eu fotografaria casamento. Só que isso aconteceu. Só que algumas dessas características eu trouxe da macrofotografia e hoje me ajudam muito na hora em que eu faço detalhes, tá? Principalmente da decoração, e muito no making, na hora que eu estou fazendo retratos e alguns closes da noiva. Tá certo? Então essa objetiva é uma objetiva muito bacana, tem uma nitidez fantástica e é uma objetiva fixa, né? As objetivas fixas têm uma qualidade melhor, embora não tenham a versatilidade das lentes zoom. Tá certo? Bom, deixa eu pegar algumas lanternas aqui. Aqui eu tenho uma tralha, né, que a gente usa. Umas mais caras, outras mais baratas. Eu não posso fazer propaganda aqui. Então, depois, quem quiser saber, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar todas essas informações com os links, e aí fica mais fácil, que vocês não precisam nem perguntar. Amanhã ou depois, até o final do congresso, eu vou postar com a imagenzinha de cada uma delas. Tá? Dá uma força aqui. Essa luminária é uma luminária de vídeo, que tem aqui um filtro, um gel. Eu posso tê-la com uma luz. Olha só, eu estou iluminando a plateia. Ó. Consegue ver? Desculpa aí, pessoal. É utilizado, inclusive, muito pela Rede Globo. Descobri isso por acaso, né? Fazendo um casamento, vi o pessoal do vídeo com ela e aproveitei muito a luz deles. E falei, putz, eu quero uma dessa. Né? Só que é difícil achar, só tem um fabricante dessa luminária no Brasil que eu passo para vocês depois. A vantagem dela é que ela tem dimmer, então eu posso controlar, tá vendo? A intensidade da luz. Tá? E ela também tem um lugarzinho aqui que eu coloco esse filtro, se eu quiser uma luz mais... Se eu quiser filtrar a luz, se eu quiser uma luz mais quente, ou sei lá, uma luz colorida, algum efeito. Tá? A autonomia dessa luminária é de 7 horas. Por quê? Porque é LED. Então, hoje a tendência são os LEDs. A tendência é a utilização de LED. Por quê? Por causa da eficiência. Eles gastam muito menos energia. Então, quando eu posso usar, posso fotografar. Depois você manda e-mail para todo mundo, tá? Então, se a gente pode usar LED, a gente opta pelo LED. Essa luminária tem uma luz mais dura, tá? Essa aqui é uma bem parecida, só que bem mais barata, que é uma luminária daquelas pode ser de capacete, de esportes radicais, vocês já viram? Aquelas pessoas que colocam, né, para entrar na gruta e tal. Ou então, de bicicleta. Tanto é que ela tem um pisca-alerta aqui, só que isso a gente não usa não, tá? O que eu fiz aqui para a luz ficar mais suave? Contact, aquele papel, como que chama? Eu não sei se aqui em São Paulo chama, ou na região de vocês. Lá a gente fala papel contact. É normal isso? Então, eu usei, tem um transparente, que é aquele tradicional, de encapar livro, caderno, e tem um leitoso. Então, ele deixa a luz, ele espalha um pouco mais a luz e deixa a luz mais suave. Então, eu opto por utilizar esse papel contact aqui para facilitar um pouco o trabalho. Agora, se eu quiser a luz dura, eu tenho essa aqui, ó.
Isso aqui, gente, custa R$80. Tá? Isso aqui vocês acham, isso aqui é genérico, é made in Xangai. Vocês acham em qualquer loja de importados, loja de pesca, tanto essa quanto essa aqui. Bom, então, todas essas lanternas a gente utiliza no making. Tá? É claro que, para utilizar essas lanternas num salão ou na casa da noiva é tranquilo, mas a maioria dos makings que eu faço hoje acontecem dentro do salão. E aí a gente tem que gerar um vínculo também com os profissionais que ali estão. Porque muitas vezes a gente vai ter que entrar, vai ter que ocupar espaço, parar o que ele está fazendo, então a gente tem que usar de bom senso. Muito bom senso. E além disso, a gente tem que mandar imagens depois para essas pessoas. A maioria dos fotógrafos não manda. Então eles reclamam sempre. Inclusive quando às vezes eu não conheço um maquiador e vou fazer um trabalho, eles falam, mas todo fotógrafo fala que vai mandar e nunca manda. E a verdade é essa. Que todo fotógrafo fala que vai mandar e nunca manda. Então, e essas pessoas utilizam desse nosso material para fazer portfólio. Então vocês têm que adotar essa prática de compartilhar não só com eles, mas com todos os outros fornecedores de um casamento, que estão envolvidos no casamento, essas imagens, que para a gente custa pouco e agrada muito. O resultado é fantástico. Tá? Mas a gente está falando de make, vamos seguindo. Essas duas aqui, que eu ainda não tinha, é o Ring Light do Sertão. Que na verdade é uma luz de barraca de camping, para iluminar a barraca de camping, que você coloca no chão, né? A minha já está castigada, custa R$15, então ela é quase que descartável, mas é bacana porque dá para usar umas 10 vezes, 5 vezes, né? Acho que vale a pena, né? E aqui, ó, esse aqui já está dando sinal de cansaço. Bom, a vantagem dessa luz é que ela dá um halo. Na verdade, todo mundo aqui, alguém aqui já, quer dizer, todo mundo já viu o efeito do ring light na moda, já viram que nos olhos a gente tem fica uma espécie de um círculo branco? Então essa luz é uma luz bem bacana. É claro que a potência dessa luminária não é a mesma de um ring light de estúdio, né, de um ring flash. Então o que a gente faz? A gente utiliza bem próximo. E quando a gente utiliza próximo, a gente tem que ser um pouco invasivo. Então a gente tem que ter uma intimidade já com a noiva e com o profissional. E se eu sentir que eu não tenho essa intimidade, eu não vou abrir mão dessa luminária ou de outro equipamento e não vou utilizar. Espelho. Nossa, esqueci meu espelho. Alguém tem um espelho de maquiagem aí? Não é possível, gente. Nenhum homem tem um espelhinho de maquiagem aí. A gente não tem preconceito nenhum. Tá. Você é de onde? Eu sou de Colatina. Colatina, Espírito Santo. Eu sou de Campinas. Tá. Gente, ó, pela prova de bravura que ele nos deu, eu tô dando agora, depois você tem que me mandar um e-mail, tá? Olha só. Qual que é a vantagem desses espelhos? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho na prática. Eles servem... a gente consegue uma estética bacana porque eu utilizo aberturas... as lentes no máximo, né, bem abertas. Então a gente consegue desfocar o entorno. E ao mesmo tempo, eu consigo utilizá-lo como um retrovisor. Então às vezes eu quero fazer uma foto da noiva de cima para baixo, a gente faz tudo com espelho. Eu vou mostrar isso para vocês. Então o que eu faço? Como eu sou amigo dos maquiadores, eles vão, aquelas maquiagens chique da MAC, daquelas marcas francesas lá, americanas, eles guardam para mim. Então eu tenho coleção. No começo minha esposa ficou um pouco assustada, agora ela já acostumou com a ideia. Mas é legal, a gente tem vários formatos, redondo, maiores, quando eu quero colocar mais de uma pessoa enquadrada, e esses menores, às vezes, até para fazer um detalhe do rosto, da boca, do olho da noiva. Tá? Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Legal. Aqui, ó, deixa eu devolver o espelhinho aqui. Não vou ficar com eles, né? Eu vou ter que usar. Posso ficar com ele? Daqui a pouco eu devolvo? Legal. Bom, a escada, nem sempre eu utilizo, porque é muita tralha, né? Eu tenho sempre trabalho com assistente, tá? Então a escadinha a gente usa às vezes quando a gente quer pegar algum plano de cima. Às vezes quando a noiva é gordinha, a gente quer fazer ela de cima para baixo, levantar um pouco o queixo dela. A gente costuma emagrecer aí uns 4, 5 quilinhos, ela vai agradecer depois. A mãe da noiva também vai virar seu fã, você vai vender mais páginas pro álbum, tá? Bom, o flash dedicado. No making, eu utilizo o flash em último caso.
E mesmo assim, quando eu utilizo, eu trabalho com os difusores. Pegue, por favor, Alex. Então, eu tenho esses dois difusores aqui, que fazem praticamente a mesma coisa. Né? Muita gente já deve conhecer esse aqui, né? Não vou falar nome não, tá? Não posso. Bom, e esse aqui, que também é da mesma marca, ele tem uma vantagem que ele também ele tem um rebatimento mais eficiente. Ele tem um espelhinho aqui que eu posso levantar e consigo preencher melhor. Ó, tá até iluminando a galera ali, ó. Tudo bem? Então, sempre que eu utilizo o flash, eu procuro trabalhar com o difusor. Ou então, eu utilizo um rebatedor que a gente tem e que pouca gente usa, que é o próprio espelho, né? Se eu jogo o flash no espelho, ele tem um efeito de rebatimento. Não é uma luz tão suave, mas pelo menos eu consigo uma luz direcional. O que acontece é que a maioria dos fotógrafos, isso a gente vê claro, utilizam flash direto. E eu estava até lendo sobre isso outro dia. O problema do flash direto é que nós, seres humanos, não estamos acostumados a enxergar a luz frontal. A luz frontal só acontece 2 vezes durante o dia. Quando acontece? Que horas? Quem quer chutar? No nascer e no pôr do sol. Normalmente no nascer do sol a gente está o quê? Depende, né? Se for sábado a gente pode estar trabalhando, mas normalmente a gente está dormindo. Então, essa luz frontal, ela é uma luz um tanto quanto artificial para o olho humano. O cérebro humano não consegue identificar isso muito bem. Então, às vezes, pelo simples fato da gente conseguir deslocar a luz ou rebater no espelho, ela já se torna muito mais prazerosa e muito mais gostosa de ser vista. Tá? Então, uma coisa que eu falo para todo mundo, vai usar flash? Beleza. Mas tenta não usar o flash direto. Acho que vai fazer uma diferença bacana no trabalho de vocês. Bom, então agora o que eu fiz? Eu fiz um roteiro do que normalmente a gente faz durante um making-off, para que vocês tenham uma referência, aqueles que estão começando, e de repente a galera que já tem aí mais experiência que eu, possa absorver alguma coisa, possa ver alguma coisa que eu faço que é diferente do que vocês já fazem. Tá? Bom, a primeira coisa que eu faço, deixa eu falar uma coisa antes, que é o seguinte. A minha formação é na área de administração. Então, eu tenho 33 anos, formei em administração acho que há 10 anos atrás. Meu pai pagou tudo, pagou pós-graduação, MBA. Aí um dia eu falei para ele, pai, vou ser fotógrafo. Aí, meu pai é carequinha, né? Eu estou chegando lá, mas ele é carequinha. Ele, coitado, ele ficou, quase que caiu o resto, né? A faixinha que tinha atrás. E eu achava que o tanto que eu estudei tinha sido perda de tempo quando eu virei fotógrafo. Falei, putz, não devia ter estudado isso tudo, isso aí não vai adiantar porcaria nenhuma. Né? Hoje eu vejo o tanto que isso fez a diferença. Né? Então, mais uma dica aí. A maioria dos fotógrafos não tem formação nenhuma em negócios. A maioria. A fotografia ela é muito importante. Ela é o núcleo do nosso produto. Tá? Só que eu desafio aqui qualquer um, e isso eu já desafiei muita gente, no sentido de se questionar o quanto do tempo que vocês fazem é realmente dedicado ao clique, é realmente voltado para o clique. Se vocês forem olhar, se vocês trabalharem muito, 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 isso não passa de 20%, 25% do tempo. Então a gente tem que lembrar que o nosso produto ele tem outras nuances que a gente tem que prestar bastante atenção, que é o marketing, que eu vou falar ali agora na apresentação, tá? O atendimento, que tem que ser muito bom. Hoje em dia, com o digital, a pós-produção tomou um rumo totalmente diferente, uma importância muito grande no nosso trabalho. Né? O atendimento ao cliente, enfim, o nosso produto não é só clicar. Nosso produto vai muito além disso. Tá? Então, coloca a apresentação, por favor. Uma das primeiras coisas que eu faço é me preocupar com o que a noiva contratou. Se ela foi no salão tal, do fulano de tal, é porque aquilo para ela é muito importante. Normalmente é isso que acontece. Mesmo que aquele salão não seja o mais bacana que você tenha fotografado,
para ela é o mais importante. Automaticamente, para mim, tem que ser o mais importante na hora. Então, eu sempre procuro uma forma de registrar a marca do salão de alguma forma, e eu estou valorizando tudo aquilo que foi pago pela noiva, tudo aquilo que foi planejado por ela. Tá? Então, acho que é uma coisa a se pensar e a se preocupar. Bom, o vestido, né? Eu sempre chego no making, se na pauta, né, eles marcaram para mim às 5, eu chego às 4, 4h15. Chego com um pouco de antecedência porque eu gosto de explorar todos esses elementos. Vestido, tiara, brinco, tudo aquilo que a gente que vai estar compondo a noiva. Né? E o vestido é a peça mais importante do vestuário dela. Então, quando a gente chega com o tempo, a gente consegue fazer um trabalho mais bacana. E às vezes faz 5, 6, 7 fotos e só uma delas a gente vai aproveitar. Uma coisa que é muito bacana é que eu me lanço sempre um desafio. Todo casamento que eu faço, eu procuro fazer algo que eu nunca fiz. Pode ser que isso não dê certo. Não dá certo em 100% das vezes. Mas quando a gente se coloca esse desafio, a gente sai da vala comum. A gente se automotiva. Tá certo? Então, cada vez que eu faço um vestido, eu tento fazer uma luz ou um ângulo que normalmente eu nunca fiz. Então, esse vestido aqui, ó, esse primeiro, tem como abaixar um pouquinho a luz? Obrigado. Vocês veem que tem um rastro, né? Essa foto, na verdade, eu fiz com luz natural. Então, no fundo, eu tenho uma luz natural iluminando o vestido lateralmente. E aqui na frente, eu fiz uma luz com uma lanterna, só que uma lanterna halógena, né? Que tem uma luz mais quente, mais saturada, um alaranjado. Eu fiz esse rastro aí. Então, a gente vai tendo ideias, às vezes, malucas, né? Esse vestido, eu fiz umas 20 fotos para conseguir essa. Na verdade, eu estava sem ideia nenhuma. Aí, esse dia eu estava com o tripé. Normalmente, eu não levo o tripé para o making, utilizo na decoração. Eu falei, acho que eu vou fazer um light paint aqui. Né? Então, o light paint você coloca a câmera no tripé, deixa um tempo de exposição mais longo e vai pintando. Então, eu fiz vários. Aqui, eu utilizei... em inglês, existem duas vertentes da fotografia de casamento. Eu não gosto de rotular. Eu acho que rotular é algo ruim. Ele é isso, ele é aquilo, eu não acho bacana isso. Mas existem duas vertentes. Os flash shooters, que eles chamam, as pessoas que utilizam muito flash, e tem trabalhos fantásticos, né, das pessoas que utilizam flash, e os available light shooters, que são os fotógrafos que utilizam luz ambiente, luz disponível, seja ela artificial ou natural, seja ela luz ambiente, seja ela uma lanterna, enfim, e luz contínua. Tá? Então não é o flash. Eu vou mais nessa linha. Né? Nessa foto do making aqui, esse vestido do primeiro plano, eu preenchi a luz dele, eu fiz a luz dele com a lanterna também. Meu assistente, Felipe, estava lá com a lanterna maior que a gente utiliza. Tá? E lá atrás eu tenho só a luz do abajur, mais nada. Então, assim, se vocês forem olhar, é muito simples. Basta a gente pensar, poxa, como é que eu posso fazer diferente? Né? Normalmente a gente está acostumado a fazer as coisas já como uma regrinha, como uma receitinha de bolo. E às vezes mudar é um processo doloroso, porque você de repente está acostumado a fazer uma coisa muito bem e vai se colocar em uma situação de luz que você não domina, você de repente vai para o zero de novo. E isso dói. Tá? Não é para qualquer um, mas eu aconselho para vocês. Mudem. Tentem fazer algo sempre diferente do que vocês já vêm fazendo. Bom, esse aqui eu não fiz nada, eu só fiz um ângulo, né, fotografei de baixo para cima. A noiva tinha deixado bem claro que esse um enfeite ali, que eu não sei o nome, com laço, que era muito importante para ela, e eu pensei, poxa, como é que eu vou fazer uma foto disso? Fiz lá umas 5 ou 6, essa aí foi a que eu mais curti. A luz que eu tenho é luz fluorescente, de cima para baixo. Tá? Aí eu utilizei também uma lanterna, né? Com a única diferença que, próximo aos brincos, eu coloquei um rebatedor de acrílico branco, para que eu conseguisse preencher, para o brinco não ficar totalmente negro, né, na extremidade. E aí vocês podem até ver que tem um quadradinho assim, que é o reflexo do rebatedor. Tá? Ali é uma luz
dura, né? Uma lanterna pequena de vídeo também. Eu não trouxe aí, mas ela é halógena. Agora eu estou usando mais os LEDs, que eu acho que ficou legal. Também não tinha ideia do que fazer. A gente faz essas mesmas fotos toda semana. É difícil, não é fácil, tá, gente? Mas a gente tem que buscar isso aí. Aí já foi com flash lateral. Tá? Ou eu uso o cabo, ou então eu utilizo um flash acionando o outro. Sistema de escravo, tá? De flash remoto. Tá bom? Aqui foi lanterna também. A diferença é que eu coloquei do outro lado também um rebatedor para preencher o lado esquerdo. Só isso. Tá? Bom, sapatos da noiva. Também é difícil, né? A gente está acostumado a ver esses sapatos sempre nos mesmos locais ali, junto com aquelas fotos com o buquê, o sapato, o brinco, tal. Então vamos tentar fazer algo diferente, né? Acho que cada sapato tem uma característica marcante, pelo menos a maioria deles, né? Tem um sapato aqui, esse, por exemplo, não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem aí, mas ele tem um brilhante aqui que a noiva queria que fotografasse. Então eu tinha que, de alguma forma, fotografar valorizando o que era mais importante para ela, que aqui é o brilhante, que para mim não vale muita coisa, mas para ela vale muito. Porque ela escolheu aquele modelo porque ele tinha aquela pedra. De alguma forma, se eu faço essa foto, ela vai para o álbum. Tá certo? Aí já foi uma lanterna também. Aí já foi um flash rebatido no teto. Uma luz de cima para baixo. Tá? Aqui foi luz ambiente. Só. Mais nada. A luz ajudou, eu tinha essa mesa com vaso, eu tirei o vaso e coloquei o par de sapatos dela. Mais nada. Também foi lanterna. Aí tinha... Às vezes a gente pega um ou outro elemento do próprio salão e utiliza para compor a imagem. O importante, gente, é fazer uma imagem que você nunca tenha feito. Eu acho que isso aí vale muito. Tá? Você vai ter álbuns que... eu trabalho muito com essa linha na La Foto. O meu álbum, o álbum da noiva da fulana, da Maria e do João, eles têm que ter uma identidade, eles têm que guardar a minha identidade, mas eles têm que, eles não podem ser igual, ele não pode ser igual ao álbum da Fernanda e do José, tá? Às vezes a gente vê alguns álbuns e tem assim as mesmas poses, as mesmas fotos, só muda às vezes o noivo e a noiva, porque normalmente até eu que trabalho numa cidade pequena, que é Belo Horizonte, comparado a São Paulo, a outros centros, a gente fotografa nos mesmos salões, nos mesmos locais, nas mesmas igrejas, e a probabilidade de um álbum ficar parecido com o outro é enorme. A gente normalmente está com os mesmos elementos. E aí haja imaginação, haja suor. Tá? Então vamos tentar sair desse senso comum aí e mudar. E alguns outros acessórios, né? Como a gente faz uma pauta antes e procura saber todos os detalhes de tudo que vai rolar, o quanto mais informação eu tenho, melhor vai ser o meu trabalho, né? Esse é um perfume que o noivo deu para a noiva que ele queria que ela usasse no dia do casamento. Aí eu fiz a foto e o mais bacana, que a foto foi para o álbum. Então eu estou falando aqui de fotografia, mas já estou de olho o quê? Nas vendas, tá? E aí esse é o terço que a noiva herdou da bisavó, é verdade, que ela entrou com ele, então é uma joia de família. Se eu não procuro saber e pesquisar, isso aí vai por água abaixo, eu não tenho essa informação. Então é preciso saber o que vai estar presente, o que é importante para ela, aonde vai acontecer o making, quem são as pessoas que vão estar presentes. E a gente faz muitas outras perguntas para noivas, até do tipo, que música que você gosta, o que vai tocar no casamento, como vocês se conheceram, aonde vão passar a lua de mel. Alguns fotógrafos até me criticaram uma vez, poxa, mas você perguntou onde vai passar a lua de mel? Eu acho importante agora, até para eu ter assunto com a noiva. De repente é um lugar que eu conheço, eu posso puxar dali, criar um vínculo maior. Agora, eu deixo muito claro para a noiva que se ela não quiser responder nada daquilo, ela não precisa. Eu acho que é questão de saber perguntar. Bom, aí vem outros acessórios, né? Esse colar era da mãe. E aí vem alguns elementos da própria mesa de maquiagem, do local onde ela está sendo maquiada.
Eu sempre peço licença aos maquiadores, falo, olha, posso mexer aqui, posso encostar? É bem legal. E você já está pedindo autorização para as pessoas e não está sendo invasivo, né? Ou menos invasivo. Aqui eu fiz era uma bancada de vidro, com esses batons, com esses elementos. A única coisa que a gente fez foi colocar uma luz de baixo para cima no próprio vidro. Tá? Então são essas ideias que a gente vai tendo. Para ter essas ideias a gente precisa de tempo. Então às vezes a gente trabalha 12 horas no casamento, trabalha bastante, mas no final sai satisfeito porque trouxe algo diferente para a noiva. Né? E não tem jeito, gente, as noivas, elas reconhecem o quanto a gente se empenha pelo aquele trabalho. E uma coisa que é um elemento que eu tenho me preocupado muito agora no meu trabalho para cobrar mais, eu preciso ser raro. Então, se eu faço, e isso eu falo para vocês, se vocês têm um álbum igual ao do colega, se tem um trabalho parecido com o do colega, vocês vão ter que cobrar igual ou parecido ao colega. Agora, se eu consigo um álbum diferente, se eu consigo um atendimento diferenciado, se eu tenho o meu estilo próprio, eu posso cobrar um valor que talvez ninguém possa. Então, hoje, esse é meu lema. Trabalhar com serviços personalizados. Né? Eu quero que daqui a 5, 10 anos, ou 20 anos, enquanto a noiva estiver viva, ela lembre do fotógrafo do casamento dela. E eu vou um pouco contra na contramão do mercado, porque eu quero trabalhar com mais equipes e fazer com que os meus fotógrafos dessas equipes tratem a noiva da mesma forma. E aí é o meu maior desafio hoje. Né? Para isso eu vou ter que pagar melhor, para isso eu não posso esconder informação, eu tenho que treinar uma equipe boa e eu corro o risco de perder essas pessoas para o mercado. Né? Eu, querendo ou não, eu estou criando um concorrente. Mas eu acho que, enquanto elas estiverem comigo, e se eu conseguir mantê-las por muito tempo, ou por um tempo razoável, esse investimento está sendo pago. Então, hoje nós temos nós temos 3 equipes, o pessoal está com um trabalho muito bacana, né? A Lafoto criou uma identidade e eu já consigo dormir tranquilo no dia que eu coloco uma das equipes para trabalhar, porque eu sei que os caras não só vão fazer um bom trabalho de fotografia, mas vão cuidar bem do meu cliente. Isso a gente chama de microempreendedorismo. Eu preciso no meu negócio colocar pessoas empreendedoras que trabalham como se o negócio fosse deles. A Dani mesmo, que é minha gerente na Lafoto, vira e mexe, alguém pergunta assim, ela é sua sócia? Isso é muito bacana. Né? Por quê? Porque ela está se portando como se fosse dona daquilo. Então não adianta só você querer mão de obra boa, mas e não faz a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Tá? Bom. E aí começam a vir os detalhes da macrofotografia, né? Que eu falei para vocês que é uma herança minha, que eu comecei assim, e que eu acho que isso aí eu não largo, eu gosto muito. E isso para os noivos é invisível. Eles não veem as coisas nesse nível de detalhes. Então, se você mostra, você está mostrando algo que eles nunca prestaram atenção. Consequentemente, isso vai para o álbum. Tá? Não tenha dúvida disso. Bom, aí é a hora que eu começo a usar a grande angular, que eu quero fotografar a noiva dentro do contexto. A hora que ela... Eu costumo fazer alguns planos de baixo, de cima, às vezes subo na escada, de frente, de costas, enfim. Nunca faço sempre a mesma coisa, depende também do salão e depende do número de pessoas que estão ali no entorno. Porque às vezes você está no salão lotado e a gente sabe o tanto que a gente rala para conseguir as imagens, porque para onde você olha tem gente, né? Gente estranha, muitos espelhos, então às vezes na prática não é tão simples assim. Bom, aí já tem o gama de baixo para cima, né? Eu gosto desse lance de colocar as pessoas que estão trabalhando ali, elas fazem parte da preparação. Né? Eu vejo que às vezes o fotógrafo tem uma preocupação em cortar a pessoa que está lá fazendo a unha, tirar a pessoa que está colocando bobs, e na verdade aquelas pessoas fazem parte também da preparação. Essa é a forma que eu enxergo. Tá? Então, essas pessoas, às vezes a foto não vai para o álbum, mas aquele momento está registrado. Eu acho importante.
Bom, aí a gente começa a fazer a noiva, né, trabalhar em cima da estética da noiva, das características físicas dela. Então a primeira coisa que é o mais importante que a gente precisa fazer é qual é o formato do rosto dessa noiva. Então vamos supor que a noiva tem um rosto mais cheinho. Então de cara eu já não posso usar uma luz frontal, né? De cara eu já tenho alguns truques, que é fazer o quê? Movimentar o rosto dela para um lado e para o outro, porque quando eu movimento o rosto ou movimento a câmera, eu diminuo o volume do rosto dela. Então eu consigo deixá-la mais magra. Tá? Se ela tem um nariz grande, poxa, eu vou tentar não fazer fotos de perfil. Se ela tem queixo duplo, papada, fica complicado eu fazer uma foto de baixo para cima. Então tudo isso, né, e esse estudo, eles dão um nome a esse estudo de visagismo, né? Se vocês puderem ler algum livro de visagismo, é bem legal. Saber o que você está fotografando ali e saber que existem artifícios para você esconder os defeitos daquela pessoa e ressaltar o que ela tem de melhor. É isso que uma noiva espera de um fotógrafo. É um dos elementos que ela busca. Que a gente mostre o que ela tem de melhor. Tá? Então, antes de começar a fotografar, quando eu estou conversando, aliás, na verdade, quando eu faço a entrevista, no dia em que ela está no estúdio, 10, 15 dias antes do casamento, eu já tenho uma noção do que eu vou fazer e do que eu não posso fazer. Tá certo? Bom, eu sempre começo fazendo, quando eu vou fotografar o rosto da noiva, fazer os closes, eu começo com ele maquiado. Antes, quando eu comecei a fotografar, eu fazia as imagens da noiva antes da maquiagem. E um dos mostruários que eu tinha era bem claro. Eu tinha a primeira foto do making era da noiva toda descabelada. E, 3 páginas depois, ela linda, maravilhosa, e o povo ainda falava que ela parecia com a Julia Roberts. E aí você olhava, todas as noivas criticavam. Ah, não é a mesma. Nossa, é a mesma? Ou então, mas está bem maquiada, né? Mulher, vocês já viram, né? Não é mole. Então, eu pensei, poxa, a noiva sabe que ela é mais bonita maquiada, mas eu não preciso reforçar isso. Então, eu sempre faço questão de deixar a imagem dela já maquiada no álbum. Mesmo que eu faça uma imagem dela sem maquiagem, que eu possa dar para o maquiador, para ele depois dar a imagem, tá, gente? Que eu possa entregar a imagem para o maquiador, para ele depois utilizar como vendas, eu não vou colocar isso no álbum. Porque se eu coloco isso no álbum, eu vou estar dando o que falar, né? Bom, e aí tem alguns exemplos do rosto maquiado. Aqui é uma das poucas vezes que eu usei um flash que veio rasgando mesmo, que eu tinha muita coisa, o salão não era um salão muito bacana, eu fechei o máximo a abertura, eu queria que sumisse o fundo, coloquei o difusor e joguei um flash direcional, porque eu não queria que viesse nada no fundo. Tá? Então eu fiz várias fotos dessa noiva dessa forma. Agora, quando você usa a luz dura, a noiva a natureza tem que ter ajudado a noiva, porque é uma luz que ressalta defeitos. Então essa luz não é para qualquer noiva. Tá? Então muito cuidado. A luz suave ela é mais fácil de trabalhar nesse caso. Tá? Bom, aí vem os closes dos olhos, né? Que eu sempre faço, elas gostam. Às vezes a noiva nunca se viu nessa situação, né? Nunca viu como é realmente o olho dela. Isso também vai para o maquiador, hein? O portfólio dele. Normalmente o maquiador prefere a foto colorida, né? Eu tenho muito PB, muito sépia no meu trabalho. Aí eu faço um esforcinho, deixo isso colorido e passo para eles que eles preferem, que aí mostra realmente as cores, a maquiagem com detalhes. Já tem um outro detalhe. Tudo isso, todas essas imagens aqui são feitas sem flash. Então tem uma coisa que é importante, não pode entrar na manguaça no dia anterior, porque senão você fica assim, ó. Tá? Porque você trabalha com a macro 100, é verdade. Você trabalha com a macro 100 e aberturas ali, aqui eu usei, se não me engano, 2.8 ou 3.5, ou seja, a minha profundidade de campo é mínima. Quanto mais próximo eu estou da noiva ou do objeto, menor a minha profundidade de campo. Então eu não posso facilitar. Eu tenho que ficar firme e forte. E hoje a gente tem a nosso favor a nova geração de câmeras que eu consigo trabalhar com ISOs mais altos.
Então hoje eu trabalho com a Mark II, que melhorou minha vida. Essa foto foi feita com a 20D, se não me engano, há uns 2 anos, 1 ano e meio atrás. Mas hoje isso está mais fácil, porque eu consigo trabalhar com ISOs mais altos, sem o mesmo ruído que eu tinha antes. Né? Então hoje, em alguns casos, a gente trabalha no making com 2.500 até 3.200. Isso é muito legal. Então acho que existe um outro tabu aí a ser quebrado, que é a questão do ISO. Nós viemos de na verdade, a fotografia social, a fotografia de casamento, há 10 ou 12 anos que vem recebendo, que vem sendo mudada. Quem começou essa mudança foi um americano, na verdade, desculpa, foi um australiano, que se chama Dennis Red, né, que veio do fotojornalismo e que deu origem, inclusive, ao termo fotojornalismo em eventos. Uma das características que foi implementada na fotografia de casamento foi essa mudança, esse padrão estético de trabalhar com luz ambiente, com ISOs altos. E muita gente ainda não trabalha por preconceito, né? Por que, eu vou perguntar aqui, talvez alguém saiba, por que os fotógrafos sociais antes, ou ainda usam, né, alguns usam ainda, poucos mais usam, ISOs baixos, tipo ISO 100 ou 200? Na verdade, todo mundo fala, é por falta de ruído. Mas não é porque era o filme mais barato que tem. E eles cobravam pouco, eles não tinham grana para comprar filmes mais caros. O cara que veio do fotojornalismo, além de ter toda a disposição dele uma empresa, né, um jornal por trás, ele já conhecia o quanto isso, já sabia o quanto isso ia ajudar no trabalho dele. Então o que o cara fazia? Putz, eu não vou trabalhar com ISO 100, vou trabalhar com ISO 400, 800, 1600, vou fazer puxada de ISO. Enfim, mudou-se a estética da fotografia de casamento. Então, acho que mesmo quem tem medo, faça testes. Um grãozinho ali ou outro não mata ninguém. É diferente, você está fazendo um álbum. Você não está fazendo, sei lá, um outdoor. Aí a gente tem que começar a se preocupar. Os closes, mais. Aí a gente dá a mesma ênfase para os lábios. Ok? Eu gosto de trabalhar, às vezes, com movimento. A noiva está parada, mas o que está rolando, em volta, a maquiadora está mexendo, né? Está se movimentando. Então, a gente trabalha com velocidades mais baixas e consegue pegar um pouco de movimento, dá mais, sei lá, ação à foto. E o buquê, normalmente é a hora que o buquê está fresquinho, né? Não murchou ainda. Bom, e aí vem as fotos com a família. Uma das minhas preocupações com a noiva que vocês vão conhecer agora é que a família fosse a família real dela. É claro que hoje não é o casamento dela, então a gente não vai ter essa emoção, mas pelo menos a gente vai tentar puxar alguma coisa aí, tá? Com a noiva se vestindo, é o momento em que as fotógrafas levam vantagem, tá? Nem sempre a noiva acha normal um marmanjo, né, na sala ali, fotografando ela e as amigas de lingerie ou trocando a roupa. Às vezes isso acontece porque a gente tenta encarar isso com a maior naturalidade possível, mas não é. Às vezes você pega uma noiva tímida que não topa, então a gente nesse caso faz uma simulação e deixa para fechar o vestido e colocar os sapatos depois. Mas no caso das mulheres, eu acho que as mulheres levam vantagem nesse caso porque elas podem participar do processo. Eu acho que as fotos ficam super bacanas. Colocando o véu. Eu brinco muito com véu. Bom, e aí os espelhos, né, que eu falei para vocês. Então, todas essas fotos agora foram feitas com espelho. Normalmente, quando eu faço as fotos do espelho, eu faço com a macro também. Porque eu consigo ser mais preciso e encho o quadro com espelho. Porque senão fica aquela foto enorme, né, super aberta, o espelhinho pequenininho lá. Acho que não fica tão bacana. Em alguns casos até pode ficar legal. Mas a gente trabalha com a macro. Tá? E a gente pode também chegar próximo do espelho. Fica mais fácil, que eu faço, vocês vão ver eu fazendo, eu faço uma mão no espelho e a outra na câmera, tá? Aí foram 2 espelhos. Aí foi de cima para baixo, o espelho eu utilizei como retrovisor, né? E a noiva pronta, porque essa foto também, além de ir para o álbum, vai para o maquiador, tá? É o resumo da obra, né? Que ele fez ali. E no final, a foto com a equipe da maquiagem, tá?
Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar... A luz está me ajudando aqui, né? Olha que luz linda. Além da noiva, né? O que a gente vai fazer? Ela já está quase pronta. A gente não tem como fazer toda a maquiagem aqui. Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai finalizar a boca, vai dar o retoque final. Eu vou fazer algumas fotos utilizando o espelho, utilizando o local onde ela está. E depois eu quero fazer uma foto dela com a família. Com as duas. Aí é a hora que eu vou dar algumas dicas para vocês. Vamos lá, então? Ó, eu nem vou colocar flash, tá? Na verdade, esse cabo aqui que eu tenho que acostumar com ele. Eu estou utilizando o quê? Eu estou com uma objetiva macro. Aqui, no caso, eu tenho um probleminha, né? Se eu for analisar a minha luz, é uma luz lateral. Não é com vocês o problema não, pode ficar à vontade. Se vocês forem analisar, a luz é lateral, só que grande parte do rosto da noiva está na sombra. Então, aí eu vou precisar do assistente. Traz para mim aquela lanterna com dimmer, a gente consegue preencher aqui e fazer uma luz bacana, aproveitando o que eu tenho aqui. Então, o que eu consigo aproveitar do ambiente em que eu estou trabalhando, eu faço. Tá? A macro eu também utilizo para fazer essas imagens, porque a macro ela é uma 100 milímetros, então eu posso utilizá-la como se eu estivesse fazendo portrait. Né? É bom até que eu fique um pouco mais distante e não interfiro tanto na cena. Ok? Vamos lá? Aqui eu tenho um probleminha, outro probleminha, tá? Que a temperatura de cor dessa luminária é totalmente diferente dos canhões que estão chegando aqui no palco. Então aqui eu tenho uma luz mais fria, embora eu já tenha até colocado filtro, tá? Só que como eu vou utilizar ela só como preenchimento, isso não vai ser tão visível, tão gritante, tá certo? Só que eu trabalho... como eu não trabalho em JPEG, eu trabalho em RAW, isso não é um hiper problema, não é um super problema. Tá? Eu consigo administrar essa situação na pós-produção. E eu trabalho o tempo inteiro com balanço de branco no automático. Até porque uma boa parte do meu trabalho é preto e branco, então eu não tenho o mesmo problema. E também, como não trabalho em JPEG, eu não tenho que ter essa exatidão. Então isso aí eu não preocupo. Tá? Assim, sinceramente, eu não tenho uma preocupação muito grande. A não ser quando a discrepância é muito grande. Em alguns casos, a discrepância é bacana. Eu posso usar uma luz azul e uma luz amarela. E eu crio até uma luz cênica, uma luz de teatro. Tá certo? Bom, então, nessa hora, eu procuro não interferir muito. Normalmente eu trabalho com a fotometria pontual, tá? Vamos lá. Aumenta um pouquinho essa luz, pouca coisa. Menos. Legal. Legal. Levanta um pouquinho o rosto. Isso. Oi? Outra coisa que é bem bacana e que é uma característica dessas câmeras novas é o Live View. Né? Porque agora com Live View, por exemplo, aqui eu fiz um enquadramento que eu tampei o pescoço dela, então eu engordei a noiva ali. Ó. Agora com Live View eu não consigo pular aqui e clicar. Então com Live View eu consigo trabalhar melhor essa situação. Vira o seu rostinho um pouco para lá. Para lá. Isso, levanta um pouco. Pode continuar fazendo a boca dela. Vamos fazer a mesma, vai lá agora. Para a galera ver. Opa. Vai lá, continua. Legal. Dá uma diferença, tá? Ainda está um pouco azulado aqui. Eu tenho uma outra lanterna que eu não trouxe, que ela é halógena. Aí eu não tenho problema nenhum, que ela é quase a mesma temperatura de cor dos canhões. Aí fica bem bacana, assim, não tem essa diferença, essa leve diferença. O olho dela ficou um pouco ressaltado azul, consegue ver? Eu posso aproveitar aqui também. Fica você aqui. Eu tenho ali a mãe, né? Bom, eu estou com uma 50-1.4. Podia ser com uma 50-1.8. Porque, na verdade, eu não vou estar utilizando ela com 1.4. Vou estar utilizando a mesma abertura. Pessoal, tem alguém aqui que não faz o making off da noiva? Em alguma região do país? Todo mundo aqui faz o making off da noiva? E do noivo?
Quem não faz o making off do noivo? Vocês estão deixando de vender pelo menos 10 páginas, pelo menos. 5 a 10 páginas. Tá? E se você for olhar, isso não vai te custar tanto a mais. Normalmente, o noivo, a gente acha que ele não está nervoso, mas ele está também. E quando a gente faz o making, é uma forma da gente trazer o noivo e fazer com que ele participe mais, que é o sonho de toda noiva, que o noivo participe tanto quanto era da cerimônia e do evento em si. Então, quando a gente fotografa o making do noivo, a gente ganha de 3 formas. A gente consegue criar um vínculo com ele, mesma coisa que aconteceu com a noiva, então a gente consegue fotos melhores. A gente vende mais, porque são mais páginas para o álbum, e além disso, a gente tem a gratidão eterna da noiva por ter feito o noivo participado mais do evento. Então a gente ganha de 3 lados. Então tudo isso que eu falei, a gente faz com outro fotógrafo no making do noivo. Eu vou para o making da noiva normalmente, ou alguém da equipe vai para o making da noiva, outro fotógrafo meu está fazendo o making do noivo. Então é muito bacana. A diferença é que o making do noivo é tudo mais dinâmico. O homem não tem tantos acessórios, o homem não tem tanta paciência para posar para fotos, para investir, né, ele não quer investir esse tempo, e ele é muito mais rápido. Em meia hora o homem está pronto para o casamento. Então a gente tem que ser mais rápido. Então vamos lá. Agora eu já vou fazer diferente. Ó. Eu estou fazendo de propósito, colocando uma luz azul, porque vocês vão ver, vai dar um efeito bem, bem bacana aqui. Eu vou te pedir só para não puxar o olho dela, porque aí ela sai com o olho arregalado. Isso. Legal. Vera, você tem como abaixar um pouquinho o cotovelo? O outro. Isso, que aí eu consigo ver a expressão. Legal, vamos lá. Pode fazer a maquiagem. Bom, na verdade eu fiz 2 imagens. Eu fiz primeiro focando a noiva, e aí eu utilizei essa lanterna que deu um tom azulado, como se tivesse alguma luz saindo aqui do espelho, tá? E depois eu fiz a mesma imagem focando a mãe e deixando aqui desfocado. Então eu estou fazendo as fotos, mas preocupado com o que está rolando lá. E isso é muito importante, tá? A noiva não é o único motivo que eu tenho aqui. Tem uma pancada de coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo, né? Daqui a pouco elas vão ficar mais soltinhas. Bom, quando eu chego próximo assim, normalmente eu já desligo o autofoco, tá? Porque ele não vai conseguir ler, ainda mais no contraluz. Agora, deixa o pincel parado. Isso. Segura. E agora, como eu já tenho intimidade com a Érica, eu vou mais próximo. Vamos lá. Levanta, mesma coisa. Vai lá. Coloca o pincel mais reto. Aqui, ó. Dá licença. Aí. Isso. Show. Isso. Solta um pouco os lábios. Aí. Legal. Levanta um pouquinho o queixo. Isso. E... Dá um trabalho de paciência, hein, pessoal. Se eu não tiver tempo, eu não faço. Então aqui eu continuo com uma luz que vai funcionar como uma luz de cabelo, só que no caso ela está me dando o contorno dos lábios e eu vou preencher, porque senão eu fico sem informação. A outra eu fiz silhueta total, agora eu vou fazer com informação do rosto dela, tá? E da boca. Ó, eu estou com velocidade 60, ISO 800, velocidade 60 e 3.2. Qualquer coisinha aqui eu vou ter uma foto borrada. Eu vou até aumentar um pouquinho o ISO, 1250, para conseguir a velocidade 100. Tem uma coisa que eu gosto de falar sempre nos workshops, que é o seguinte, a gente tem que se preocupar muito com a velocidade de segurança. O que é isso? É a velocidade mínima que eu consigo trabalhar sem tremer a imagem, sem ter uma imagem tremida. Para quem trabalha com luz ambiente, isso é muito importante. Então, como é que eu vou saber qual velocidade é essa? Se vocês trabalham com full frame, essa velocidade vai ser maior ou igual à distância focal da tua lente. Então eu estou com uma lente 100, estou com uma full frame, então eu tenho que trabalhar com pelo menos 100 de velocidade para que eu corra menos risco de tremer. Se vocês trabalham com câmeras APS, ou que tem fator de corte, a gente procura
dependendo do fabricante, vocês vão multiplicar essa distância focal da lente por 1.5 ou 1.6. Tá? E aí vocês vão saber a velocidade mínima que vocês vão trabalhar. Então eu estava com 60, eu estou correndo um risco aqui sério de tremer. Então já passei para 100 e subi um pouco o quê? O ISO. Tá certo? Vamos lá? Legal. Eu quero um pouco de profundidade de campo. Vou subir mais o ISO. Passar para 2000. Vou fechar o diafragma para 4. Agora fazer uma super macro. O maquiador já quer me matar uma hora dessa. Vai lá. Isso, fecha os lábios. De novo, segura. Legal. Bom, então, uma outra coisa que eu tenho que preocupar muito. Quando eu faço essas fotos mais fechadas, eu tenho que me preocupar. Às vezes a mão do maquiador está suja de maquiagem. Ou ele está com a unha ruída. Ou tudo isso é preocupação a mais. Porque na hora da pós-produção, quem vai ralar é a gente. Então a gente precisa se preocupar com isso também. Tá? Deixa eu fazer algumas fotos com o espelho. O mais difícil aqui, ó, é a tremedeira, ó. Ó, aqui eu já tento trabalhar com autofoco, tá? Nem sempre funciona. O sonho da mãe da Érica é ver a Érica casada. Eu só falei isso pra ela rir. Quer dizer, tomara que seja o sonho, né? Mas o que acontece? Às vezes a gente vê os fotógrafos assim, sorria, faça isso, faça aquilo. Então, um outro aspecto muito importante do nosso trabalho é direção. Mesmo no making off, a gente pode dirigir de forma muito sutil, sem que a noiva se sinta constrangida, e muitas vezes ela é uma pessoa tímida, então a gente vai ter que agir de alguma forma. Tá? Então a gente vai conversando e vai interagindo, e isso vai criando reações, sorriso, emoção. Né? Bom, a gente quer formar às vezes uma imagem dupla. Vamos lá. Olha para você mesmo, no espelho. Não olha para mim não, tá? Legal. Olha só, uma outra coisa que é importante, só para finalizar o espelho, depois eu quero fazer uma foto com as três aqui. O espelho, toda lente tem uma distância mínima de foco, tá? Só que para o espelho, vocês vão esquecer isso, não funciona. Vamos supor que a Érica está aqui a 1 metro do espelho. A imagem dela é uma imagem virtual que está sendo formada à mesma distância, só que no lado oposto do espelho. Então, eu consigo focar na imagem, mesmo se eu estiver muito próximo do espelho. Eu vou colocar a lente de 50mm para mostrar para vocês que eu posso praticamente colar no espelho e mesmo assim conseguir focar. Então, uma ótima ferramenta do fotógrafo no making off chama-se espelho. Opa, tá vendo? Ó, esse era meu medo. Tá, então olha só, vou chegar bem próximo. Pode continuar a maquiagem. Eu estou praticamente encostando no espelho. Ó, eu estou a 3 centímetros do espelho. Só que ele tem uma borda um pouco entortada, então está deformando o rosto dela. Mas de qualquer forma, eu consigo trabalhar bem próximo. Levanta um pouquinho a cabeça. Aí. Minha mão está aparecendo. Colhi a mão. Oi? Tá, deixa eu fazer a última foto. Vem cá. Porque senão eu vou deixar a dona Maria frustrada, que ela veio aqui para ficar sentada na cama, né? Pode sentar. Uma coisa que eu faço muito é interferir de forma positiva. Então, de dirigir, tentando acelerar, catalisar
a emoção daquele momento. Tá certo que hoje a dona Maria não está com um casamento real, a Érica não vai se casar, né? Mas tem algumas coisas que a gente fala que a gente pode aflorar essa emoção. Pode aumentar um pouco mais essa luz? Na verdade, vem cá, as duas. Pode diminuir um pouco, pode voltar ao que estava, desculpa aí. Legal. Fica de frente uma para a outra. Dona Maria já está com o olho cheio de água já. Só que é o seguinte, eu quero que você segura nas mãos dela. Legal. Pode juntar mais, ficar bem próximo. Eu quero que só com o olho a senhora fale tudo que a senhora, o tanto que a senhora gosta e o tanto que ela seja feliz. Eu quero que a senhora não pode falar nada, só com o olhar. Tá? Opa. A senhora está feliz ou não? Tá? Já escolheu o genro? Já escolheu o genro? E ó, tem algum candidato aí, pessoal? Aê. Bom, pessoal, não sei se eu consegui passar alguma coisa para vocês. O tempo acabou. Agora eu vou responder aí. Quero agradecer de verdade, né? E valeu. Certinho, é isso aí, por favor, uma salva de palmas. Vinícius Matos. Obrigada, Vinícius. Obrigado.